ti crer. Bondoso e eterno Pai Celestial, estamos na Sua presença, Senhor, confiando, Pai, na Sua graça maravilhosa, que é tão grandiosa, Deus. Tão maravilhosa a Tua graça, Pai. Eu te amo, Jesus. Nos reunimos em Sua presença, Pai, para aprender de Ti, que é manso e humilde de coração, e para obter, Senhor, descansos para as nossas almas, Senhor. Nos visita nessa noite, Senhor, através da Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando, né? Você já está abençoado nessa noite? Graças a Deus. Ele tem sido maravilhoso. Mais uma vez, né? Com a sua graça. Vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Hebreus, capítulo 11, bem rapidamente. Estamos felizes. Você está feliz? Graças a Deus. Hebreus, capítulo 11, no versículo 1 até o 2. Vamos ler? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Amado Jesus, lemos a Tua palavra, Pai, e agora pedimos que o Senhor vivifique ela em nossos corações e mantenha, Senhor, essa atmosfera no nosso meio, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, irmãos. Estou um pouco ruim da garganta, mas vou procurar falar alguma coisa com vocês, conversar um pouquinho, né? É bom quando falamos dele. Eu lembro dos 2 discípulos caminhando rumo a Emaús, que começaram a falar dele, e logo ele se aproximou, né? Então, quando falamos dele, logo ele se aproxima de nós. E quando nós estamos na presença dele, tudo pode acontecer. A doença se transforma em saúde, a tristeza em alegria. Aquele que está angustiado sai dando pulo de felicidade, porque está na presença dele. Ele é o Todo-Poderoso. O que era, o que é, o que há de vir. Ele é a paz, Ele é a saúde, Ele é a alegria, Ele é o gozo. É por Ele que nós estamos aqui nessa noite. É por causa dEle. Nenhum de nós teríamos força suficiente para chegar aqui. Mas Ele nos trouxe.
Ele está no nosso meio. Amém? Graças a Deus. Eu vou falar um pouquinho sobre fé. É um assunto bom de falar, né? A fé. E Hebreus 11, que nós lemos aqui, ele fala, nós lemos sobre uma fé, que é o firme fundamento das coisas. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Vou afastar um pouquinho aqui, está meio alto. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Verso 3 diz: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aqui nós, prosseguindo a leitura, nós podemos ver que Paulo começa a dizer, citar alguns personagens da Bíblia. E eu gostaria de chamar a sua atenção sobre alguns desses personagens que tiveram essa fé. Essa fé que é o firme fundamento. Essa fé que é a base de tudo. A fé, ela não é, como nós ouvimos muitas vezes, a fé, ela não é algo que está de um lado, depois do outro, algo que fica para lá e para cá. Não, a fé é algo firme. A fé é algo fundamentado. A fé, ela tem pelo no peito, ela tem decisão. Essa é a fé que nós estamos falando nessa noite. E eu creio que há pessoas aqui nessa noite que têm essa fé em seus corações. Tem alguém que tem essa fé? A fé pura, simples, inadulterada. Vamos falar um pouquinho sobre, voltar à história e falar sobre um personagem chamado Noé. Vamos falar um pouco de Noé. Noé foi uma pessoa que vivia em um tempo onde a Bíblia nos fala, em Gênesis capítulo 6 em diante, em um tempo exatamente como o tempo que nós estamos vivendo. Um tempo onde as pessoas estavam totalmente distanciadas de Deus. Não queriam nada com Deus, a ponto de Deus olhar para a terra e se arrepender de ter feito o homem. Mas quando Deus olha para a terra, Ele enxerga um senhorzinho chamado Noé. E Ele viu que nesse homem havia algo em que ele podia contar. Havia algo em que ele podia trabalhar ali. Então ele se apresenta para este homem chamado Noé. Então Noé, ouvindo a palavra de Deus, ele creu. Ele teve fé na palavra de Deus. E isso é o que Deus procura na terra. É fé. Aqueles que podem ouvir a sua palavra e crer nela. Mas não uma fé intelectual como o nosso profeta nos ensina. Aquela fé intelectual que somente, eu ouvi falar algo, eu penso que deve ser dessa maneira ou algo assim. Não. A fé, ela é como Abraão, que vai ao contrário de tudo neste mundo. E Noé creu na palavra de Deus, mas aquilo era algo impossível para a humanidade. Isso é a fé genuína, quando se crê na palavra de Deus, mesmo indo ao contrário
dos intelectos humanos, mesmo indo ao contrário, totalmente na contramão do mundo. Mesmo assim, essa pessoa se mantém firme, crendo em Deus. E Deus procura esse tipo de fé. Vamos devagar aqui, vocês estão acompanhando, irmãos? E nós vemos então que Noé, ele ficou firme na palavra de Deus. E nós temos aqui, se você quiser ler, eu creio que você já leu, os heróis da fé de Hebreus capítulo 11. E Paulo vai citando um por um, o que eles fizeram através da fé. Mas eu quero falar um pouquinho sobre o tipo de pessoa que Deus achou com essa fé em seus corações. São pessoas, irmãos, que não são pessoas comuns, são pessoas incomuns para o mundo. São pessoas rejeitadas pelo mundo. Essas são as pessoas que Deus escolheu para pôr nelas essa fé genuína. Se nós olharmos para Noé, ele era um velho caduco olhando pelo intelecto humano. Se nós olharmos para qualquer um dos personagens, eles foram todos rejeitados por causa de se posicionarem por essa fé. Essa fé que a Bíblia diz que uma vez foi dada aos santos e que é para nós batalharmos por ela. Mas isso te coloca contra o mundo. São pessoas que Deus achou. Eu quero que você pense nisso. São pessoas incomuns. São pessoas que realmente, como a Bíblia mesmo diz, que nós vamos ver logo mais adiante, que o mundo não era digno dessas pessoas. Você pega um Noé lutando contra tudo aquilo, dizendo que ia chover, construindo uma arca, mesmo não tendo nenhuma gota de água lá no céu e sendo provado pela ciência. Mas quando ele era questionado, ele falava: Deus me disse que vai chover e vai chover. Ele não sabia nem quando iria chover. Ele não sabia nem como iria chover. Mas Deus disse para ele construir a arca e entrar na arca. E foi isso que ele fez. O que interessa a mim é fazer a arca. Agora, se vai chover, isso é com Deus. Isso está nas mãos de Deus. Essa é a fé que Noé tinha em seu coração. E isso ia contra todo o mundo inteiro. Somente um homem indo contra o mundo com uma fé genuína. Agora, essa fé, ela vem através de uma eleição. Não é nossa essa fé. Não fui eu que escolhi ter essa fé. Não foi você que escolheu ter essa fé. Não foi Noé que escolheu. Não. Mas ela vem diretamente, mesmo de antes da fundação do mundo, Deus já tinha visto quem teria essa fé em sua palavra. Então Ele daria através dessa fé a revelação para cada um de nós. É essa fé que nós estamos falando nessa noite. Estão entendendo, irmãos? O irmão Brana diz na mensagem a revelação de Jesus Cristo. Na página 3 ele diz: como soube Abel o que fazer a fim de oferecer a Deus um sacrifício apropriado? Como que Abel saberia oferecer a Deus um sacrifício que Deus se agradaria? Pela fé, ele recebeu a revelação do sangue. Veja, pela fé, ele recebeu a revelação do sangue. A fé vem antes da revelação até mesmo. É pela fé que você recebe a revelação de Jesus Cristo. É pela fé que você recebe a vida eterna.
é pela fé que você vive, é pela fé que você se levanta todas as manhãs, é pela fé que você vai ao trabalho, é pela fé que você está aqui nessa noite, é pela fé que você diz: um dia eu pisarei naquelas ruas de ouro. É tudo, irmãos, pela fé. Ela é o firme fundamento, e o fundamento é o quê? É o início, é a base, é onde nós podemos nos firmar e ficar ali, sem se mover nem para um lado e nem para o outro. É a fé que faz nós ter vida eterna. Essa fé que nos dá a revelação genuína. Essa fé, irmãos, que fez você crer nessa mensagem. Essa fé que fez você aceitar essa mensagem da última hora. É essa fé que está dentro de você. E Efésios capítulo 2 diz: ela não vem de vós, é um dom de Deus, é tudo pela graça de Deus. Nenhum de nós podia fazer algo para obter essa fé. Ou alguém aqui poderia levantar e pelo menos uma coisa poderia dizer: eu pude fazer isso, por isso eu tenho essa fé. Nenhum de nós era digno, mas o dom de Deus, a graça de Deus, proveu um caminho, e nós olhamos e obtemos essa fé, e recebemos a revelação da palavra da hora, e então nós estamos caminhando por ela, dia após dia, através da graça, através do sangue, através da cruz de Jesus Cristo. Essa fé nos mantém firmes, amém? Nós vemos esses homens do passado. Vamos falar um pouquinho, não tem como falar de fé sem falar de Abraão. Abraão, no meio dos seus familiares, no meio daquela cidade, aonde todos eram idólatras. Mas vem a palavra de Deus: Abraão, sai de tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E o que Abraão fez? Saiu. Se Deus falou para mim sair, eu vou sair. Veja como a fé é simples. A fé, ela não tem cerimônia, irmãos. A fé é simples. Se Deus falou, Ele falou. Isso é a fé. E a fé, ela opera no corpo, no espírito ou na alma. A fé opera lá na alma. Por isso que o irmão Brana fala da fé intelectual, porque o intelecto faz parte do nosso espírito. E a fé intelectual, ela não pode mover montanhas. A fé intelectual não pode compreender as Escrituras, mas a fé genuína lá na alma, essa sim te dá a revelação. Essa sim te dá aquela, como que eu posso dizer, a palavra me fugiu agora, te dá segurança. A fé te dá segurança. Aquela fé na alma. Amém? E Abraão simplesmente seguiu. Vemos aqui Abraão e Sara. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Veja como que é a fé. Ela não fica interrogando, não fica arrazoando. Ele simplesmente saiu sem saber para onde ia. Mas ele tinha uma promessa. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Veja onde a fé estava olhando. A fé, eu anotei aqui, a fé olha adiante. A fé, ela não se preocupa com o que está acontecendo agora. Ela olha lá na frente. Mesmo que o que está acontecendo agora é um câncer, mesmo que o que está acontecendo agora é algo incurável, mesmo que o que está acontecendo no presente é um pecado imperdoável,
Mas a fé, ela olha lá na frente. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus. Ele nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. A fé olha para essa palavra. Hoje nós não ouvimos a voz de Deus como muitos homens que lemos na Bíblia ouviram. Aquela voz, até mesmo audível aos ouvidos humanos, ou um anjo descendo do céu. Mas Deus nos fala através da sua palavra. E o irmão Brana diz, vocês estavam cantando aqui. Há muito tempo atrás quiseram Barrabás, mas agora eu digo, hoje eu quero Cristo. O irmão Brana diz, você quer saber se você ficaria ao lado de Jesus Cristo nos dias em que Ele estava aqui na terra? É só ver se você está ao lado dele hoje. Então você estaria ao lado dele lá também. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vem um anjo do céu que nós podemos ver e sentir aquilo, mas a mesma palavra está sendo anunciada. Você crê na palavra? Então, se você vivesse nos dias de Noé, você entraria na arca, porque você creria na palavra de Deus. Amém? Essa fé nos mantém firmes. Abraão, seguindo adiante, e pela fé também a mesma Sara, recebeu o poder de conceber e deu à luz, já fora da idade, porquanto teve fiel aquele que o tinha prometido. Agora veja, em várias mensagens o irmão Brana ilustra, Abraão e Sara velhinhos, saindo pelas ruas, dizendo, nós vamos ter um bebê. Entrando na lojinha para comprar um bercinho para o bebezinho. Vocês vão num chá de bebê? Vai dar para o sobrinho, Abraão? É. Para quem vocês vão dar? Não, é nosso mesmo, nós vamos ter um bebê. Pensa nisso. É nosso, nós vamos ter um bebê. Abraão, eu acho que esses velhos já estão meio caducos. Mas já que eles estão pagando, vamos vender para eles. E lá sai Abraão e Sara, com o enxoval do bebê. Azul. Eles sabiam que era um menino. Eles não tinham dúvida que seria um menino. Porque era semente, e a semente vem do homem. Eles não tinham dúvida que aquele menino ia nascer. Mas agora você diz, Sara teve dúvida. Meus irmãos, olha só, Deus não olha o passado. Aqui, lá na história aparece Sara tendo dúvida. Lá na história aparece Abraão mentindo. Lá na história aparece Davi fazendo tudo o que fez. Mas no Novo Testamento, irmãos, Sara, pela fé, recebeu o poder de conceber. Apagou o passado. Veja, meus irmãos, como Deus olha para nós. Veja como Deus olha para você. Você é santo hoje. Você crê nisso? Pelo sangue de Jesus Cristo, a fé que eu tenho, eu sou santo hoje. Tem mais algum santo aqui? Tão poucos santos. Tem mais algum santo aqui nessa noite? Vamos olhar pela fé. Se eu olhar para a minha capacidade, meus irmãos, nem vamos começar. Mas, pela fé que eu tenho no sangue dele, eu já estou lá, naquele dia. Amém? Vamos indo, mais adiante. Bem rápido aqui, porque vai passando, né? Todos estes, veja só. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as a longe, e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Agora aqui nós vamos para Tiago, porque os
porque isto dizem, claramente mostram que buscam uma pátria. Ou seja, eles falavam que estavam buscando. E não só falavam, mas claramente mostravam que buscavam uma pátria. Aqui está a fé, irmãos, não intelectual. Aquela fé que não é sem obras. Aquela fé acompanhada de obras. Que realmente mostra. Porque eu posso muito bem, esses dias eu falei aqui, eu posso muito bem falar que eu estou caminhando para o céu. Mas as minhas obras realmente vão dizer se estou ou não. As minhas atitudes irão dizer se eu realmente estou caminhando para o céu ou não. A fé que eu tenho, ela tem que ser demonstrada para o mundo. E esses homens do passado, eles tiveram fé, e não só isso, eles demonstraram, eles agiram em cima daquela fé. Noé construiu uma arca. Nós vemos aqui Abel fazendo o sacrifício mais feio do que o de Caim, através da sua fé. Abraão saindo a encontrar essa cidade. E muitos homens que receberam a palavra e agiram. Estão entendendo? A fé é porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Aleluia! Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Por isso também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aleluia! Isso alegra o meu coração. Isso alegra o meu coração. Pela fé e pela fé. Aleluia! Glória a Deus. Agora a gente olha muitas vezes para esses homens do passado e pensa em grandes homens, fortes. Pensa num Jefté, aqueles homens do tempo de Juízes, e admira, porque a história deles está sendo contada. E a gente se faz tão pequeno, irmãos, mas esses dias atrás, se eu não me engano, o pastor Febrônio pregou, eu assisti a mensagem dele, que a fé de Abraão, ela não é diferente da nossa fé. Porque se Abraão é o pai e nós somos os filhos, somos eleitos, somos a semente de Abraão, a mesma fé que Abraão teve é a mesma que você tem. Aí a gente olha para Abraão e conta os feitos de Abraão. Mas quando se trata de nós, às vezes nós se rebaixamos tanto. E porque sou pecador, e porque isso, e porque aquilo. E esquecemos da graça de Deus. Mas veja que aqui dentro dessa galeria dos heróis da fé, dentro de tantos homens valorosos, também tem uma mulher aqui que é citada, o nome dela. Que sabe o que ela era? Uma prostituta. Uma meretriz. Chamada Raabe, mas o nome dela está entre os heróis da fé. Por que Raabe está aqui? Pela fé, versículo 31, quem está acompanhando. Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Amém? Agora você veja, mas Raabe, olha o tipo de pessoa que Deus escolhe para erguer numa galeria de heróis. Olha o tipo de pessoa que Deus escolhe para dar testemunho dessa pessoa. E você ainda se sente pequeno?
Deus escolheu você para estar aqui nessa noite. E se tiver mais gerações adiante, se Jesus tardar, você pode dizer, um dia minha história pode ser contada também. Eu hoje não estou como eu queria ser, mas uma coisa eu sei, eu não sou como eu era, e já estou vendo como eu serei lá no futuro. Num dia que o Senhor transformar esses corpos, aleluia, a graça de Deus sendo manifestada. Ah, dona Raabe, veja aqui, vamos ver. Em Josué capítulo 2, se eu não me engano. Josué, deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Josué capítulo 2, veja, no versículo 10. Vamos ler a Bíblia, vocês gostam de ler a palavra de Deus? Josué 2, versículo 10. Porque temos ouvido, isso é Raabe falando, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho de diante de vós, quando saíes do Egito. Veja, ela lia a Bíblia, ela lia a palavra, ela escutou testemunhos, e que fizesse as 2 reis dos amorreus, e Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo desfaleceu o nosso coração, ou seja, da cidade inteira. E em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Veja o testemunho que Raabe estava ouvindo. Ela não viu nada disso, mas ela creu nisso, que o Deus dos israelitas, do povo judeu, aqueles que estavam caminhando no deserto, ela ouviu que esse Deus fez isso, e ela creu. A fé vem pelo ouvir. Agora o versículo 12 diz assim: agora, pois, jurai-me, peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro. Como usei de misericórdia? Eu lembro de Jesus, São Mateus 5, São Mateus 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Raabe tinha misericórdia em seu coração. Então, ela alcançou misericórdia. Vão captando o nível e as características das pessoas que são chamadas por Deus. Você pega um Davi, um grande guerreiro. Davi estava lá vamos pegar mais antes da sua história. Estava lá no pasto, cuidando das ovelhas de seu pai. E quando ele foi para o campo de batalha, resumindo, vocês conhecem, né? Ele ouviu ao longe aquelas palavras daquele gigante afrontando o exército do Deus vivo. E todos com medo. Mas o irmão Brana diz, aquelas palavras, aquela afronta caiu no ouvido errado de Davi. E Davi então se posicionou com fé e disse: quem é esse incircunciso que ousa desafiar o exército do Deus vivo? Davi conhecia quem era Deus, ele tinha experiência com Deus, ele tinha fé em Deus. Por quê? Para se bolhar contra um homem de 3 metros de altura, somente a fé, né? Né, irmão Vantur? E muitas vezes é assim, irmãos. Eu quero que vocês captem isso. Não sei se vocês estão entendendo. Muitas vezes é assim.
A gente olha para Davi enfrentando Golias de 3 metros, mas um probleminha assim nos faz desanimar. Será que a fé que estava no coração de Davi é diferente da fé que Deus tem para dar para nós hoje? Será que a fé desses homens é diferente da fé que Deus tem para colocar em cada coração nesta noite? Não. A mesma fé está hoje sendo oferecida, sendo doada para cada um de nós. Que gigante pode se levantar contra nós? Que doença, que problema, que dificuldade pode se levantar contra nós? Se nós cremos na palavra de Deus, nós temos Hebreus 13:8 ao nosso lado, nós temos Marcos 16 ao nosso lado, nós temos Isaías 53 ao nosso lado. Então, se nós pegarmos essa palavra e pegarmos as 5 pedrinhas, JESUS, e ir ao encontro do inimigo, nós vamos derrubar ele através dessa fé. A mesma fé que Davi teve é a mesma fé que você pode usufruir dela nessa noite. Por que você está abatido? Por que você está cabisbaixo? Por que você não vem à igreja? Por que você não adora a Deus? Por que você anda como o mundo anda? Obtenha essa fé, fique firme na palavra. Um dia Ele virá e levará nós para morar com Ele nos ares. Fique firme com essa fé. Judas disse: eu venho exortar vocês para batalhar por essa fé que uma vez foi dada aos santos. É a mesma fé que nossos irmãos do passado tiveram. Como eles enfrentaram os leões, como eles enfrentaram as arenas. E hoje, se nós cortar um dedo, já não viemos à casa de Deus. Se nós cortar um dedo, nós já blasfemamos contra o Deus do céu. Onde está essa fé? Jesus disse: porventura achará Deus fé na terra, quando o Filho do Homem retornar? Se hoje, nessa noite, Ele descesse aqui nessa igreja, será que Ele acharia essa fé que uma vez foi dada aos santos? Eu não sei porque não estou ouvindo amém, porque eu tenho essa fé. Você tem essa fé? Então, se Ele viesse hoje à noite aqui, sim, vamos dizer, Ele encontraria essa fé. Se você tem dúvida, algo errado. Rabi tinha fé que não sabia o que ia acontecer, mas que eles iam vencer Jericó, eles iam. Então ela agiu através dessa fé, usou de misericórdia com aqueles 2 espias. Vamos adiante, estou passando já. E veja o nível dessas pessoas, aqueles escolhidos. Você crê que é um escolhido? Desde antes da fundação do mundo, você é um escolhido de Deus. Você é aquele que estava cantando e rejubilando na mente de Deus. Você tem a semente de Abraão aí dentro de você. Salmos 139. Seria bom se... Não sei se é como. Salmos 139. Deixa eu ver se eu acho aqui. Veja só o que o salmista diz aqui. 139, versículo 17. E quão preciosos me são, ó Deus. Vamos nos 16 ou 15, para nós ver realmente como somos escolhidos. Perdão, irmãos. Alguns irmãos estão procurando? 139, versículo 15.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito e entritecido nas profundezas da terra. Mesmo antes de você nascer, Deus já te via. Os seus ossos, os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas. Veja como você foi escolhido. Jesus não te viu ontem. Jesus não te viu agora quando você entrou aqui. Ele te viu antes de você nascer. Ele te viu você indo ao encontro daquele óvulo. E quantos chegaram primeiro? Mas você foi predestinado a entrar ali. 1 em 1 milhão. Oh, que maravilha esse Deus! E no teu livro foram escritas todas essas coisas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Estão entendendo? Mesmo antes de tudo isso existir. 17. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Preste atenção. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seria em maior número do que a areia. Conseguimos ligar isso? Quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, olha para cima, conta as estrelas e olha para a areia do mar e conte. Esse é o número da tua descendência. E aqui, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. O salmista fala do pensamento e tenta comparar com a areia. Nós somos a semente de Abraão, essa areia que não pode ser contada. Então nós estávamos nos pensamentos de Deus. Amém? Entenderam desde quando que vocês foram chamados, meus irmãos? E Jesus vem e diz: todos os que o Pai me deu virão a mim. E aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Você não pode fazer nada sozinho. Foi Deus que te escolheu. Foi Deus que te chamou. E aos que Ele chamou, esse também justificou. E aos que justificou, esse também glorificou. Isso? Qual que é a escritura, irmão Lutero? Romanos. Vamos ler? Leia lá para nós. Enquanto eu tomo um gole d'água. Estão entendendo, irmãos? Mais 15 minutinhos. Nós somos escolhidos. Somos predestinados. E a obra dele já está completa. Pela fé. Amém? Você foi chamado? Então você foi justificado? E você já está glorificado? Ele já nos glorificou. Amém? Glórias a Deus. Nós somos um povo especial. Você é especial, meu irmão. Você é especial, minha irmã. Não tem por que andar cabisbaixo. Sabe por quê? Porque o profeta diz nessa mensagem ainda, a revelação de Jesus Cristo, que para receber essa mensagem dessa hora, irmãos, não seria qualquer gentinha. Sabia disso? Não seria qualquer um que iria receber a revelação, a verdadeira revelação pela fé. O irmão Brana diz aqui, na página 5, mas no final dela: isso significa que esse livro não pode ser revelado a qualquer um.
exceto a classe especial de pessoas. Isso nos alegra. Será necessário, sabe o que você tem, irmão? Vamos ler aqui o que o irmão Brana diz que nós temos. Necessário alguém com percepção profética. Para ver essas coisas, não é qualquer um, é alguém com percepção profética. Por isso que as denominações batalham, e lutam, e tentam, e passam pelas verdades da Bíblia e não conseguem enxergar. Mas você, acha que foi a tua quinta série que conseguiu isso? Acha que foi a tua terceira série? Mas eu tenho a oitava. Não, meu irmão. Foi Deus. O dom de Deus derramado através da sua igreja desses últimos dias, que te deu a percepção profética para reconhecer a mensagem da última hora. Amém? Você é feliz por isso? Você é alegre por isso? Nós somos o povo eleito. Aleluia! Glória a Deus! Nós somos especiais. O diabo nunca vai poder parar essa igreja, porque nós temos a mesma revelação que Abel teve, a mesma fé que Abel teve. E Jesus vem e diz: sobre esta pedra é que eu edificarei a minha igreja. É sobre essa revelação que Jesus levantou a sua igreja. Você faz parte da igreja de Jesus? Você faz parte dessa grande igreja de Jesus? Então fique sabendo que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. E quando se fala nas portas do inferno, abrange tudo que é de ruim, tudo que é de mal. Desde um simples desânimo até a mais alta doença que, digamos, não sei qual que seria, que não tem cura hoje no mundo. Tudo isso vem das portas do inferno. Mas, se você faz parte dessa igreja, as portas do inferno não podem prevalecer contra você. Isso alegrou a minha alma quando eu consegui ver isso, irmãos. Eu vou cantar mais alto aqui nessa igreja. Eu vou ser mais feliz a partir de hoje. Eu não vou mais andar cabisbaixo. Murmuração, meu Deus do céu. Que coisa horrível, foi o que fez o povo inteiro perecer no deserto, a tal da murmuração. E como tem murmuradores, né? Nada está bom. Tudo ele faria melhor, mais bonito. O espírito do diabo. Vamos seguir em Hebreus 11, 32. Vamos terminar aqui. Nós temos que ter essa fé, crer em Deus. Que Deus está até mesmo conosco. Deixa eu falar algo aqui. Deus está conosco nos detalhes da nossa vida. Essa fé enxerga Deus nos detalhes. Ela consegue enxergar Deus nas pequenas coisas. E é algo tão difícil, porque nós temos que ter as mesmas, se nós temos a mesma fé, nós temos que ter as mesmas obras também. Tudo que foi falado, tudo que você lê na Bíblia, dos homens do passado, até mesmo dos apóstolos, até mesmo do próprio irmão Brana, tudo que foi falado, isso tem que acompanhar
as mesmas obras. Porque se é a mesma fé, tem que acompanhar as obras também. E eu me pergunto, isso me deixou um tanto triste, quando comecei a meditar nessas coisas. Aonde estão as obras? Aonde estão os milagres? Eu creio que foi o irmão Branham que disse, se Deus está conosco, onde estão os milagres? E parece que a gente não crê mais em Deus. Eu posso conversar com vocês como irmãos. Como uma certa vez, logo que o pastor me chamou para ajudar, eu ficava um pouco triste, porque eu me sinto tão jovem, e eu cada pouco olho aqui para o irmão Lutero, para o irmão Cláudio, para os irmãos ali, e eu me sinto, isso me deu até um complexo, muitas vezes. E lendo a Bíblia, eu vejo Paulo aconselhando e dizendo, fale aos mais jovens como irmãos, aos mais velhos como a seus pais, ou seja, com respeito. E eu sempre falo com vocês, com respeito, irmãos. Estou aqui para expressar o que Deus tem colocado no meu coração, e eu amo vocês. Vocês são joias preciosas, como acabei de falar aqui. Nós somos, se há um povo especial nessa cidade, está aqui nessa noite. E parece que a gente não tem mais essa fé em Deus. Quando um irmão vem, aquele irmão que está sobre a unção de Deus, ele enxerga as coisas de Deus nos detalhes, ele vem, traz um testemunho, muitas vezes. Estou falando por experiência própria. E ele fala, vamos usar um exemplo, eu estava indo a certo lugar que tinha que passar por certa rua, mas eu senti de ir por outra rua, e depois percebi que deu um acidente ali, e ele vem e testemunha isso. Mas ao invés de arrancar glória a Deus, arrancar amém, arrancar uma salva de palma ao nosso Deus, parece que isso se torna, ali fora, uma simples piadinha. Parece que não há mais aquela fé. Não sei se vocês já passaram por isso. Eu já passei por isso. Tive que chorar na presença de Deus. Tive que pedir perdão. Porque a gente não tem mais aquele ânimo de quando ouvir um testemunho, por mais simples que seja, é Deus. É Deus agindo no nosso meio. Às vezes a gente pensa em paralíticos saírem andando, mas Deus está agindo no nosso meio e nós não conseguimos ver. Isso doeu no meu coração. E então veio essa escritura e eu pensei nisso. Achará Deus, achará o Filho do Homem, achará fé na terra quando vier? Eu oro que Deus ache essa fé em mim. E eu oro que Ele ache essa fé em todos vocês, em todos nós, dando as mãos, ajudando uns aos outros, animando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, porque todas as falhas, seja qualquer que for, de cada um de nós, Deus olha para nós através do sangue. Então devemos ter a mesma fé e o mesmo sentimento que também teve em Cristo Jesus. Somos especiais. 32, verso 32, encerraremos. E que mais direi? Faltar-me-ia tempo contando de Gideão, e de Baraque, de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas. Eu queria ter tempo para pegar cada um desses e contar um pouquinho, né? Os quais, pela fé, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas,
fecharam a boca dos leões. Veja tudo o que fizeram pela fé. Estão me acompanhando? Fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo. Lembram dos 3 jovens? Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada. Oh, que maravilha! Da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Tudo isso pela fé. Amém? As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. Os outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados por essa fé. Tudo isso passaram, dos quais o mundo não era digno, errantes no deserto, e montes e pelas covas e cavernas da terra. Mas pense nisso, irmãos, tudo isso que eles fizeram, e todos estes, tendo obtido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Tudo isso, e não alcançaram a promessa. Sabe por quê? Tá, mas se eu fizer tudo isso também não vou alcançar? Calma aí. Oh, tem gente que já está lendo aí, já está dando glória a Deus. Todos esses, tendo testemunho, não alcançaram a promessa, tendo todo esse sofrimento e fazendo todos esses prodígios e maravilhas. Por quê? Porque provendo Deus alguma coisa melhor ao nosso respeito. Melhor do que isso, melhor do que tudo isso, Deus proveu ao meu e ao teu respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Veja o quão importante você é. Todos esses homens, isso me faz sentir até um pouquinho maior do que Abraão. Todos esses homens fizeram tudo isso e não alcançaram a promessa. Por quê? Falta um dia esses pés aqui, ó, pisar aquela terra. Falta ainda esses corpos serem transformados. Sem nós. Ô Abraão, espera um pouquinho aí. Espera um pouquinho aí, Isaac. Espera um pouquinho aí, Jacó. Porque sem mim você não pode ser aperfeiçoado. Eu ainda estou na batalha, eu ainda estou lutando, eu ainda estou caindo sim, mas eu estou lutando. Cada vez que eu caio, na mesma vez eu me levanto, porque eu tenho a mesma fé que Davi teve, caindo, mas levantando cada vez. Então esperem aí, porque essa igreja ainda está sendo aperfeiçoada para nós chegar lá. Amém? Você é grato a Deus por isso? Ele te ama. Aleluia. Graças a Deus. Agora eu quero que você pense. Quantas vezes o diabo colocou na sua mente que você não é capaz? Quantas vezes aquele desânimo bateu? Nem adianta mais eu ir à igreja. Quantos anos lutando e lutando e não consigo vencer esse problema, esse demônio. Olhe através da fé. Vamos se colocar de pé.
Olhe através da fé. Nós cantamos aqui um hino muito apropriado. Deus pode nos dar muito mais além do que nós pedimos ou até mesmo pensamos. Você pega um grão de mostarda, tão pequenininho. Eu estava ouvindo o pastor Edival pregando e ele falando que no sítio dele tem um concreto de uma grossura assim. E ele estava com um problema. Porque aquele concreto rachou no meio, na calçada onde ele tem. E ele disse, não foi marreta, não foi nenhum tipo de ferramenta humana. Porque eles iam sofrer para rachar aquilo lá. Mas sabe o que era? Lá embaixo tinha uma sementinha, de uma arvorezinha, que tinha vida, embaixo do concreto. E quando o sol bateu no concreto, esquentou a pedra. E a umidade, e aquela sementinha fez... E começou a sair, devagarinho, devagarinho, devagarinho. E o concreto de toneladas em cima dela teve que ceder. Porque aquela sementinha atingiu o calor certo. Seja qual for o tamanho do concreto que está em cima de você, se há vida aí clamando, esse concreto tem que ceder. Se há vida aí, essa fé vai brotar. Essa pequena fé de um grão de mostarda, que Jesus falou, mas genuína, não até mesmo pelo seu tamanho, mas não se hibridiza, ela não se contamina com outras coisas. A fé pura. Use essa fé nessa noite. Vamos orar todos juntos? Amado Senhor Jesus, se você quiser vir ao altar orar, sem emoção, mas somente orar no altar, o altar está aberto. Grande Deus, ouvimos a Tua voz nessa noite, Pai. Estamos alegres, Senhor, quando o Senhor nos mostra essas coisas, Pai. Que nós não somos pouca coisa, não. Somos filhos de Deus. Não somos mais filhos da ira, mas somos filhos de Deus. Não vivemos mais pela carne, mas vivemos pelo Espírito, Senhor. Não vivemos pelo olho natural, mas vivemos pela fé. Pai Santo, acrescenta em nós, Senhor, essa fé. Que o Teu Espírito Santo, Pai, inunde a cada coração nessa noite, Senhor. Nos mantenha vivos em Sua presença. Nos mantenha, Senhor, no calor adequado, Pai, para que essa semente venha sair para fora e tirar todo o empecilho de Satanás em nossas vidas. Tira, Senhor, de nós todo aquele pensamento que o inimigo coloca, Senhor, nas nossas mentes. Tira de nós todo o desânimo, Senhor. Acrescenta a fé para que nós possamos crer mais na Tua palavra. Ó Deus, somos a Tua noiva, a eleita, a predestinada, Senhor. E estamos aqui lutando e batalhando com todas as forças que temos para um dia chegar, Senhor, e atingir o alvo. Quando nossas espadas forem largadas, quando, Senhor, não haverá mais labuta, mas estaremos eternamente, sempre, 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 gozando das delícias daquela terra, Pai. Essa fé nos levará ali, Senhor.
Obrigado, Senhor, por essa fé maravilhosa. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por esse pequeno momento, Senhor, que tivemos em Tua presença. Se mantenha no nosso meio, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podemos dar uma salva de palmas, Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém, amém. Louvado seja Deus. Vocês estão bem? Então vão em paz. Não sei se tem pedidos de oração, creio que não. Isso é bom. Mais alguém crê que nosso Deus é curador de câncer? Então vamos orar. Levante suas mãos. Senhor, colocamos essa senhora em sua presença, Pai. Eu não conheço, a maioria daqui não conhece, Senhor, mas o Senhor a conhece e já a viu, Senhor. E nós, pela fé que nós professamos ter nessa noite, Pai, nós declaramos ela liberta. Satanás, tire suas mãos sujas e que esse câncer, esse demônio que tu tem colocado na vida dela, saia no nome do Senhor Jesus Cristo. Para a honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, nós assim te ordenamos e cremos no sangue de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe, irmãos. Amanhã estaremos novamente aqui. Os jovens amanhã de manhã, às 9 horas em ponto, aqui na igreja, para nós termos uma pequena reunião. Deus abençoe a todos.